Você já parou para contar quantas vezes desbloqueou seu celular hoje? A resposta média é 96 vezes. 96 momentos em que você interrompeu o mundo real para mergulhar em um retângulo luminoso. Mas aqui está o que ninguém te contou. Cada uma dessas 96 vezes não foi apenas um hábito inocente. Foi uma pequena cirurgia cerebral, invisível, indolor e permanente. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo dentro do seu crânio. Trilhões de conexões neurais estão sendo reforçadas, enfraquecidas ou criadas do zero. Seu cérebro, essa massa de 1,4 quilos que guardou a receita do fogo, construiu pirâmides e enviou sondas para além do sistema solar. Está sendo moldado por algo que não existia há 20 anos. Os ambientes digitais. Não estamos falando de uma mudança sutil. Estamos falando de uma transformação tão profunda quanto a invenção da escrita ou da imprensa. Mas com uma diferença assustadora. Aquelas revoluções levaram séculos para remodelar o cérebro humano. Esta está acontecendo em uma única geração. E o mais perturbador, nós somos os cobaias de um experimento global sem grupo de controle. Há uma década, neurocientistas começaram a notar algo estranho. Pacientes jovens, sem histórico de problemas cognitivos, relatavam sintomas semelhantes aos de lesões cerebrais, dificuldade de concentração, memória fragmentada, ansiedade crônica. Mas seus cérebros estavam fisicamente intactos. O que estava acontecendo? A resposta veio de lugares inesperados. De monastérios budistas, onde monges experientes tentavam meditar e, pela primeira vez em décadas, falhavam após adquirirem smartphones. De salas de aula, onde professores universitários notavam que a capacidade de leitura profunda de seus alunos havia despencado em apenas 5 anos. De laboratórios de Stanford, MIT e Oxford, onde ressonâncias magnéticas revelavam algo impossível de ignorar. Nossos cérebros estavam mudando, literalmente, estruturalmente. As áreas responsáveis pela atenção sustentada estavam encolhendo. Os circuitos de recompensa, superestimulados. A amígdala, nosso centro de alarme emocional, estava em estado de hipervigilância constante, como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador invisível. E talvez estivéssemos. Este vídeo não é sobre demonizar a tecnologia. É sobre entender uma verdade que pode mudar sua vida. Você não está apenas usando ambientes digitais. Eles estão usando você, reescrevendo você, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse. E o que descobriremos nas próximas páginas é tão fascinante quanto perturbador. Porque a pergunta real não é: os ambientes digitais estão mudando nosso cérebro? A pergunta é: estamos nos transformando em algo completamente diferente e ainda temos tempo de decidir em quê? Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar no tempo, não décadas, milênios. Há 300 mil anos, quando o Homo sapiens surgiu nas planícies africanas, nosso cérebro evoluiu para resolver um tipo muito específico de problema: sobreviver em um mundo de escassez. Escassez de comida, escassez de informação, escassez de estímulos. O cérebro que você carrega hoje foi esculpido por esse ambiente. Cada região, cada circuito neural é uma solução elegante para os desafios de um mundo lento, previsível e limitado. Pense nisso. Nossos ancestrais podiam passar dias sem encontrar nada verdadeiramente novo. O horizonte era sempre o mesmo. As faces, sempre as mesmas. A rotina inquebrantável. E quando algo novo aparecia, um animal desconhecido, um fruto diferente, um estranho, isso era um evento. O cérebro disparava dopamina, o neurotransmissor da novidade, porque informação nova era rara e potencialmente vital. Esse sistema foi perfeito por 299.900 anos. Até que, em 1991, algo mudou. Um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee ativou o primeiro website da história. 24 anos depois, Mark Zuckerberg faria uma criança nascida em 2015 ter acesso a mais informações, antes dos 5 anos de idade, do que um humano medieval tinha em toda a vida. E aqui está o problema. Nosso cérebro ainda pensa que está na savana africana. Quando você abre o Instagram,
seu córtex pré-frontal, a parte racional planejadora, não vê um aplicativo. Ele vê um território infinito repleto de novidades, e cada notificação, cada atualização, cada scroll infinito dispara aquele mesmo sistema de recompensa que um dia manteve nossos ancestrais vivos. Dopamina. A dopamina. Ela não é a molécula do prazer, como muitos pensam. É a molécula da busca, da antecipação, do talvez a próxima postagem seja incrível, do talvez aquela mensagem seja importante, do talvez. E aqui reside a armadilha perfeita. Na savana, o sistema de recompensa tinha um freio natural, a escassez. Você procurava comida, encontrava, comia, se saciava. O ciclo terminava, mas em um feed infinito, não há saciedade, não há final. Há sempre mais uma postagem, mais um vídeo, mais um clique. Neurocientistas chamam isso de reforço intermitente variável, o mesmo mecanismo psicológico usado em máquinas caça-níqueis, e é devastadoramente eficaz. Um estudo da Universidade da Califórnia monitorou a atividade cerebral de jovens enquanto usavam redes sociais. Os resultados foram chocantes. Os padrões neurais eram praticamente idênticos aos de jogadores compulsivos em cassinos. O núcleo accumbens, nosso botão de recompensa, estava em chamas, mas era apenas o começo. Em 2017, uma equipe da Universidade de Sussex conduziu um experimento perturbador. Eles pegaram 2 grupos de estudantes universitários. O primeiro grupo leu um livro impresso por 1 hora. O segundo navegou na internet. Depois, ambos foram submetidos a ressonâncias magnéticas funcionais. O cérebro dos leitores de livros mostrava atividade intensa no córtex pré-frontal lateral, na área de Broca e no sulco temporal superior, regiões associadas à linguagem profunda, pensamento abstrato e empatia. O cérebro dos navegadores da internet mostrava algo diferente: hiperatividade no córtex cingulado anterior e na ínsula, áreas ligadas ao processamento de conflitos, tomada rápida de decisões e ansiedade. Eles não estavam lendo, estavam caçando, escaneando, saltando de informação em informação como predadores em alerta constante. E o mais assustador, após apenas 5 dias de navegação intensiva na internet, os padrões cerebrais dos leitores começaram a mudar. O cérebro livro estava se transformando em um cérebro internet, porque o cérebro é plástico. Neuroplasticidade, a capacidade das conexões neurais de se reorganizarem baseadas na experiência, é nossa maior bênção e nossa maior vulnerabilidade. Somos moldados pelo que fazemos repetidamente. E o que fazemos repetidamente agora? Um adulto médio passa 7 horas por dia em telas. Uma criança nascida hoje passará 44 anos de sua vida olhando para dispositivos digitais. 44 anos. Isso é mais tempo do que a maioria das pessoas do século XIX vivia. Não é um hábito. É uma reconstrução cerebral em tempo real. Nicholas Carr, autor de A Geração Superficial, descreveu sua própria experiência. Sinto que algo está mexendo com meu cérebro. Não consigo mais ler como antes. Antigamente, mergulhar em um livro era fácil. Agora minha concentração começa a flutuar após 2 ou 3 páginas. Minha mente anseia pela forma como a internet alimenta informações, em um fluxo rápido de partículas. Ele não estava sozinho. Quando publicou essas observações, milhares de pessoas responderam: eu também, eu também, eu também. Algo estava acontecendo, silenciosamente, globalmente, e a neurocirurgia invisível estava apenas começando. Há uma habilidade que diferenciou nossa espécie de todas as outras: a capacidade de focar intensamente em uma única tarefa por horas a fio. Foi assim que construímos catedrais, deciframos o DNA, escrevemos sinfonias, atenção profunda, a capacidade de manter foco sustentado em um objetivo complexo é o superpoder humano. É o que permitiu a Einstein passar anos desenvolvendo a relatividade. A Marie Curie isolar o rádio. A um monge tibetano alcançar estados de consciência que parecem impossíveis. Mas há um problema. Essa habilidade está desaparecendo. Em 2004, um pesquisador da Universidade da Califórnia em Irvine, chamado Gloria Mark, começou a cronometrar quanto tempo trabalhadores de escritório
conseguiam focar em uma única tarefa antes de serem interrompidos. A resposta em 2004, 3 minutos. Ela repetiu o estudo em 2012. A resposta, 75 segundos. Em 2021, 47 segundos. Leia isso novamente. 47 segundos, menos de 1 minuto. É quanto tempo, em média, conseguimos manter atenção em algo antes de nosso cérebro pular para outra coisa. E não é culpa nossa. Não é falta de força de vontade. É arquitetura neural. Veja, o cérebro funciona com 2 modos de atenção fundamentalmente diferentes. O primeiro é o modo executivo, focado, linear, profundo. É o cérebro que resolve equações, escreve romances, aprende idiomas. Ele funciona no córtex pré-frontal, nossa área mais recente evolutivamente. É lento, custoso energeticamente, mas incrivelmente poderoso. O segundo é o modo vigilante, disperso, multitarefa, superficial. É o cérebro que escaneia o ambiente em busca de ameaças e oportunidades. Ele funciona em regiões mais antigas. A amígdala, o córtex cingulado. É rápido, automático, mas superficial. Durante 299 mil anos, alternávamos entre esses modos naturalmente. Caçar requeria vigilância. Fazer ferramentas requeria foco. O equilíbrio era saudável. Mas os ambientes digitais quebraram esse equilíbrio. Cada notificação é um predador. Cada ping, um alerta. Cada vibração, um sinal de que algo pode estar errado ou pode haver uma recompensa esperando. E aqui está o truque cruel. Você não precisa atender à notificação para ser afetado. Um estudo da Universidade Carnegie Mellon mostrou que mesmo a expectativa de uma interrupção reduz o desempenho cognitivo em 20%. Apenas saber que seu telefone pode tocar já degrada sua capacidade de pensar. É como tentar ler um livro em uma sala onde, a qualquer momento, uma bomba pode explodir. Você até consegue ler as palavras, mas não consegue absorver o significado. Os pesquisadores chamam isso de resíduo de atenção. Cada vez que você muda o foco, mesmo que por 1 segundo, parte da sua atenção fica presa na tarefa anterior. É como ter dezenas de programas abertos no computador. Eventualmente, o sistema trava. E está travando. Professores relatam que alunos universitários não conseguem mais assistir a uma aula de 50 minutos sem checar o celular. Terapeutas observam que pacientes perderam a capacidade de permanecer em silêncio consigo mesmos por mais de 2 minutos. Cirurgiões documentam colegas checando mensagens durante procedimentos. Mas a parte mais perturbadora veio de um laboratório em Londres. Neurocientistas da University College escanearam cérebros de usuários pesados de internet e descobriram algo chocante. A matéria cinzenta no córtex pré-frontal estava literalmente encolhendo. Matéria cinzenta. Os corpos celulares dos neurônios. A substância física do pensamento estava diminuindo. É o mesmo tipo de atrofia vista em pacientes com demência precoce. Com uma diferença. Esses eram jovens de 20 e poucos anos, saudáveis, apenas conectados. E piorou. Outro estudo, da Universidade de Stanford, pegou 2 grupos de pessoas e deu a elas uma tarefa simples: memorizar uma lista de palavras. O primeiro grupo teve 10 minutos de silêncio antes do teste. O segundo grupo navegou na internet por 10 minutos. Os resultados? O grupo internet teve desempenho 64% pior. 64%. Por apenas 10 minutos de navegação. Por quê? Porque ambientes digitais não apenas dividem nossa atenção. Eles a fragmentam. Transformam o pensamento de um rio profundo em um riacho raso, largo e caótico. O Dr. Adam Gazzaley, neurocientista de Berkeley, explica: multitarefa não existe. O que chamamos de multitarefa é, na verdade, troca rápida de tarefas. E cada troca tem um custo metabólico. É como frear e acelerar um carro a cada segundo. Você até se move, mas destrói o motor no processo. E o motor que está sendo destruído é o córtex pré-frontal, a sede da consciência, do autocontrole, do pensamento crítico. A parte que nos torna humanos. Há um experimento mental perturbador aqui. Imagine um alienígena estudando a humanidade. Ele observa que passamos 7 horas diárias
em atividades que atrofiam sistematicamente a região cerebral responsável por planejamento, reflexão e autoconhecimento. O que ele concluiria? Que somos uma espécie inteligente escolhendo suas ferramentas conscientemente? Ou que somos cobaias em um experimento comportamental conduzido por algoritmos? A resposta pode estar na próxima descoberta, e ela é ainda mais perturbadora. Em 1954, dois neurocientistas chamados James Olds e Peter Milner fizeram uma descoberta acidental que mudaria tudo. Eles estavam estudando ratos e implantaram eletrodos no cérebro de um deles, tentando mapear regiões associadas ao medo. Mas erraram o alvo. O eletrodo acabou em uma área desconhecida no centro do cérebro, e quando ativaram aquele eletrodo, algo extraordinário aconteceu. O rato voltou. Repetidamente. Obsessivamente. Eles conectaram o eletrodo a uma alavanca que o próprio rato podia acionar. E o que ele fez? Pressionou a alavanca. De novo, de novo, de novo. 7.000 vezes por hora. Ele ignorou comida, ignorou água, ignorou parceiros sexuais. Tudo o que importava era aquela alavanca, aquele pulso elétrico, aquela sensação. Alguns ratos pressionaram a alavanca até morrer de exaustão. Olds e Milner haviam descoberto o núcleo accumbens, o botão de prazer do cérebro, o centro neural da recompensa, o sistema que evoluiu para nos fazer buscar comida, sexo, conexão social, as coisas que nos mantêm vivos, mas por acidente também descobriram como hackear esse sistema. E 60 anos depois alguém aprendeu a fazer isso em escala industrial. Sean Parker, primeiro presidente do Facebook, admitiu publicamente em 2017: o processo de pensamento que criou o Facebook foi como consumimos o máximo possível do seu tempo e atenção. E isso significa dar a você uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguém curtiu ou comentou uma foto, um post. É um loop de feedback e de validação social. É exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu inventaria porque você está explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Leia isso de novo. Uma vulnerabilidade na psicologia humana. Não foi um acidente, foi um design. Intencional, consciente. E funcionou perfeitamente. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas estão presas nesse loop. E não é metáfora. É neuroquímica literal. Cada curtida é uma pequena dose de dopamina. Cada notificação, um reforço. Cada scroll, uma aposta de que a próxima postagem será a boa. Lembra dos ratos de Olds? Nós somos eles. Exceto que nosso eletrodo é um smartphone. E nossa alavanca é uma tela de vidro. Um estudo da Universidade de Harvard usou ressonâncias magnéticas para observar o cérebro de pessoas usando redes sociais. O que eles viram foi assustador. As mesmas regiões que se iluminam quando um viciado em cocaína recebe a droga se acenderam quando os participantes receberam curtidas. As mesmas regiões, os mesmos padrões, a mesma neuroquímica. E aqui está o truque mais sinistro. O sistema foi projetado para nunca ser satisfeito. Você vê, existe uma diferença crucial entre querer e gostar. Dopamina está associada ao querer, à busca, à antecipação. Mas saciedade, a sensação de estar pleno, satisfeito, depende de outro sistema, os opioides endógenos. Na savana, esses sistemas trabalhavam em harmonia. Você sentia fome, dopamina, caçava, comia, ficava saciado. Opioides. O ciclo se completava, mas em ambientes digitais há apenas dopamina. Sempre querer, nunca saciar. É busca infinita sem recompensa real. O Dr. Robert Lustig, neuroendocrinologista, explica: dopamina é sobre a emoção da busca, mas se você continua buscando e nunca encontra, você desenvolve ansiedade crônica. E se você continua recebendo pequenas recompensas, mas nunca o suficiente para se sentir pleno, você desenvolve depressão. Ansiedade. Depressão. Soa familiar. Entre 2010 e 2020, casos de ansiedade e depressão em adolescentes aumentaram 70%. 70%. E a curva de crescimento é quase perfeitamente correlacionada com a adoção de smartphones. Mas vai além. Um estudo da Universidade da Pensilvânia fez algo simples.
pediu para um grupo de jovens limitasse o uso de redes sociais a 30 minutos por dia durante 3 semanas. Os resultados foram dramáticos. Sintomas de depressão caíram pela metade. Ansiedade diminuiu 40%. Solidão, que havia aumentado 300% entre adolescentes na década anterior, despencou, apenas restringindo o uso, não eliminando, apenas dosando. Porque o problema não é a tecnologia em si, é o modelo de negócio. Plataformas digitais não ganham dinheiro com nossa felicidade, ganham com nosso engajamento. E engajamento máximo vem de explorar nossos instintos mais primitivos: medo, raiva, inveja, validação social. Os algoritmos não promovem o que é verdadeiro, promovem o que prende atenção. Um engenheiro do YouTube revelou: o algoritmo otimiza para tempo de visualização. Se vídeos de conspiração mantêm as pessoas assistindo, o algoritmo os recomendará mais. Não porque são verdadeiros, mas porque funcionam. E aqui está a parte aterrorizante. Os algoritmos sabem mais sobre você do que você mesmo. Facebook tem um documento interno, vazado em 2021, mostrando que seus algoritmos podem detectar quando adolescentes se sentem inseguros, estressados, sobrecarregados ou inúteis. E sabe o que fazem com essa informação? Vendem para anunciantes. Anuncie para ela agora, quando está vulnerável. Não é teoria da conspiração, é modelo de negócio. E o sistema está funcionando melhor do que seus criadores imaginaram. Tristan Harris, ex-designer ético do Google, resumiu: nunca antes na história um punhado de designers, principalmente homens brancos, de 25 a 35 anos, trabalhando em 3 empresas no mesmo lado da Baía de São Francisco, tomou mais decisões que impactaram como bilhões de humanos ao redor do planeta pensam e sentem a cada dia. Um punhado de pessoas, remodelando 3 bilhões de cérebros. E a maioria de nós nem percebeu. Até agora. As crianças nascidas após 2010 têm um nome: Geração Alfa. Mas neurocientistas começaram a chamá-las de outra coisa: a geração cobaia, porque elas são o primeiro grupo humano que nunca conheceu um mundo sem telas, que teve iPads antes de sapatos, que aprendeu a deslizar antes de andar. E os resultados estão começando a aparecer. Em 2023, a Academia Americana de Pediatria divulgou dados alarmantes. Crianças de 2 a 5 anos passam, em média, 32 horas por semana em telas. Mais do que muitos adultos trabalham. Mas tempo não é o único problema. É o timing. Os primeiros anos de vida são o período de maior neuroplasticidade. É quando o cérebro forma até 1 milhão de novas conexões sinápticas por segundo. É a janela crítica, onde as bases da linguagem, emoção, cognição e relacionamento são estabelecidas. E o que acontece quando essa janela é preenchida com telas? Um estudo da Universidade de Cincinnati escaneou cérebros de crianças de 3 a 5 anos e descobriu que aquelas com mais tempo de tela tinham menos matéria branca no cérebro, as autoestradas, que conectam diferentes regiões cerebrais, menos conexões, menos integração, menos potencial. Mas foi em outro lugar que a descoberta mais perturbadora surgiu. Pesquisadores da Universidade de British Columbia observaram crianças de 2 anos interagindo com suas mães. Metade das mães foi instruída a usar seus celulares ocasionalmente durante a brincadeira, a outra metade a manter atenção total. As crianças do grupo celular desenvolveram algo chamado busca de atenção ansiosa. Elas choravam mais, demonstravam menos curiosidade exploratória e, em testes de segmento 2 anos depois, tinham taxas significativamente mais altas de problemas de regulação emocional. 2 anos. Celulares ocasionais, danos mensuráveis. Por quê? Porque bebês não aprendem apenas palavras ou habilidades. Eles aprendem como estar no mundo através do espelhamento emocional dos pais. Quando uma criança olha para você e vê você olhando para uma tela, ela não entende que há um mundo digital. Ela entende que não é interessante o suficiente para prender sua atenção. E isso reconecta o cérebro dela para a ansiedade crônica. Mas as crianças pequenas não são as únicas vítimas. Adolescentes, que já estão em uma fase de remodelação cerebral massiva, estão enfrentando uma epidemia de saúde mental sem precedentes. Entre 2010 e 2020,
Tentativas de suicídio entre meninas de 10 a 14 anos aumentaram 151%. Internações psiquiátricas de emergência de adolescentes aumentaram 200%. Diagnósticos de depressão grave triplicaram e existe um ponto de inflexão claro: 2012. O ano em que a maioria dos adolescentes americanos adquiriu smartphones. A psicóloga Jean Twenge, que estuda gerações há 25 anos, disse algo assustador. Em todos os meus anos analisando dados geracionais, nunca vi mudanças tão súbitas e dramáticas como as que começaram em 2012. É como se uma tsunami tivesse atingido. Mas por que adolescentes são especialmente vulneráveis? Porque o cérebro adolescente está em um estado único. O sistema límbico, emoções, recompensas, está em chamas, mas o córtex pré-frontal, controle, julgamento, ainda está em construção. É como ter um acelerador Ferrari com freios de bicicleta. E o que acontece quando você coloca esse cérebro dentro de um ambiente projetado para explorar impulsos e maximizar engajamento? Desastre. Um documento interno do Facebook de 2021, vazado por Frances Haugen, admitia: 32% das adolescentes disseram que quando se sentiam mal sobre seus corpos, o Instagram as fazia se sentir pior. Comparações em Instagram podem mudar como jovens se veem e se descrevem. E a empresa sabia. E não fez nada, porque adolescentes representavam um segmento de crescimento crítico. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. A doutora Anna Lembke, psiquiatra de Stanford especializada em vícios, observou: estamos criando uma geração com a neuroquímica de um viciado, mas sem a droga visível. Eles têm todos os sintomas: ansiedade, depressão, incapacidade de sentir prazer em coisas simples, mas a droga é invisível, ubíqua e socialmente aceita. É como se toda uma geração estivesse em abstinência crônica de dopamina. O mundo real, lento, sutil, silencioso, não consegue competir com o bombardeio digital. Então eles se sentem constantemente entediados, vazios, inquietos. Anedonia digital. A incapacidade de sentir prazer em experiências não mediadas por telas, e não para em crianças e adolescentes. Adultos também estão sendo reconfigurados. Um estudo da Microsoft descobriu que a capacidade média de atenção de um adulto caiu de 12 segundos, em 2000, para 8 segundos, em 2023. Isso é menos que um peixe dourado, 9 segundos. Leia livros. A média de livros lidos por adulto americano caiu de 17 por ano, 1990, para 4 por ano, 2023. E ler agora significa frequentemente ouvir audiobooks em velocidade 2x enquanto dirigem. Relações, terapeutas de casais relatam um novo problema epidêmico: FUBIN, ignorar o parceiro para olhar o telefone. E casais que fazem isso regularmente têm taxas de satisfação conjugal 40% menores. Até o sono, nosso processo de limpeza cerebral, está comprometido. A luz azul das telas suprime melatonina, e 68% dos adultos relatam levar o telefone para a cama. Estamos literalmente perdendo a capacidade de descansar nossa própria mente. Mas talvez o dano mais profundo seja este: estamos perdendo a capacidade de estar a sós conosco mesmos. Um estudo da Universidade de Virgínia pediu a pessoas que ficassem sozinhas em uma sala, sem estímulos, por 15 minutos. 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram dar choques elétricos em si mesmos do que ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Ler isso de novo. Preferiram dor física a silêncio mental, porque o ruído digital se tornou tão constante que o silêncio parece insuportável, como se algo dentro de nós tivesse quebrado. E talvez tenha. Mas aqui está a coisa sobre neuroplasticidade. Ela funciona nos dois sentidos. Se ambientes digitais podem reconectar seu cérebro para a fragmentação, você pode reconectá-lo de volta para a profundidade. Se podem atrofiá-lo, você pode fortalecê-lo. Se podem sequestrar sua atenção, você pode reconquistá-la. A pergunta não é se é possível, é como. E para responder isso, precisamos voltar aos monges. Em 2018, neurocientistas do Instituto Max Planck fizeram algo curioso.
Eles escanearam cérebros de monges budistas que meditavam há décadas e compararam com o de adultos comuns. As diferenças eram surpreendentes. Os monges tinham córtex pré-frontal 20% mais espesso, amígdala, centro do medo, 40% menos reativa, conectividade entre regiões cerebrais significativamente mais forte. Seus cérebros eram literalmente diferentes, não geneticamente, estruturalmente, porque eles haviam passado milhares de horas treinando uma habilidade muito específica, atenção voluntária. E aqui está a parte esperançosa. Você não precisa virar monge para reverter os danos. Um estudo da Harvard Medical School pegou pessoas sem experiência em meditação e as ensinou a praticar apenas 27 minutos por dia durante 8 semanas. Ressonâncias magnéticas mostraram mudanças mensuráveis, aumento na densidade de matéria cinzenta no hipocampo, memória, e córtex pré-frontal, atenção, e redução na amígdala, ansiedade. 8 semanas, 27 minutos por dia. O cérebro respondeu, mas meditação é apenas uma ferramenta. Há outras, e todas compartilham um princípio fundamental. Você reconstrói seu cérebro através do que pratica repetidamente. O Dr. Michael Merzenich, pioneiro em neuroplasticidade, explica. Seu cérebro é uma máquina de aprendizado. Ele se reorganiza baseado no que você faz. Se você pratica fragmentação, fica melhor em fragmentação. Se pratica profundidade, fica melhor em profundidade. Então, como praticamos profundidade em um mundo digital? Primeiro, reconheça o ambiente hostil. Você não está viciado porque é fraco. Você está enfrentando bilhões de dólares em engenharia comportamental. Algoritmos desenvolvidos por PhDs em neurociência para serem irresistíveis. Interfaces testadas em milhares de iterações para maximizar compulsão. Não é uma falha moral. É uma luta assimétrica. E o primeiro passo para vencer uma guerra é reconhecer que você está em uma. Segundo, redesenhe seu ambiente físico. Seu ambiente molda seu cérebro mais do que sua força de vontade. Então mude o ambiente. Cal Newport, cientista da computação e autor de Minimalismo Digital, propõe algo radical. Um smartphone não é uma ferramenta neutra, é um cassino no seu bolso. Então, trate-o como tal. Estudos mostram que apenas ter um smartphone visível, mesmo desligado, reduz capacidade cognitiva em 10%. Sua presença física consome recursos mentais. As soluções são simples. Remova aplicativos de redes sociais do celular. Acesse apenas pelo computador. Coloque o telefone em outro cômodo durante trabalho profundo. Crie zonas analógicas em casa, quartos, mesas de jantar, banheiros sem telas. Use um despertador real. Não leve o telefone para o quarto. Uma mulher chamada Sarah tentou isso por 30 dias. No primeiro dia, ela checou o bolso vazio 47 vezes, como um fumante buscando cigarros fantasmas. Mas na semana 3, algo mudou. Ela terminou um livro pela primeira vez em 2 anos. E chorou. Não de tristeza, de reconexão com uma parte dela que achava perdida. Terceiro, reconstrua sua capacidade de atenção profunda. Atenção é como um músculo. Atrofia com desuso, fortalece com treino. O protocolo é surpreendentemente simples. Semana 1 a 2. Comece com sessões de 15 minutos de trabalho focado em uma única tarefa, sem música, sem notificações. Apenas você e a tarefa. Quando sua mente devagar, e ela vai, gentilmente traga de volta. Repita 2 vezes por dia. Semana 3, 4, aumente para 30 minutos. Adicione leitura profunda, livros físicos, não telas. Comece com ficção, mais fácil para cérebros fragmentados, e evolua para não ficção densa. Semana 5, 8, vá para 60 minutos. Agora você está reconstruindo as autoestradas neurais da concentração. Um professor universitário chamado Kevin tentou isso com sua turma. Metade seguiu o protocolo. Metade continuou normal. Após 8 semanas, o grupo Treino mostrou melhora de 35% em testes de compreensão complexa. 35%. Sem drogas, sem hacks. Apenas treino sistemático. Quarto, reequilibre seu sistema de recompensa. Lembra da dopamina? Precisamos religá-la a recompensas reais.
Atividades que geram satisfação sustentada, opioides endógenos, não apenas busca ansiosa, dopamina. Exercício físico, 30 minutos aumentam neurotrofinas, fertilizantes cerebrais. Conexão humana real, conversas presenciais de 15 plus minutos. Criação, escrever, desenhar, tocar instrumento. Contato com natureza, 20 minutos em áreas verdes reduzem cortisol em 30%. A doutora Anna Lembke criou o conceito de jejum de dopamina. 24 horas sem sua fonte principal de estimulação digital. Não para sempre, apenas para resetar o sistema. Pacientes que fizeram isso relataram algo surpreendente. No segundo dia após o jejum, coisas simples, uma xícara de café, uma caminhada, voltaram a parecer interessantes, como se o mundo tivesse recuperado cor. Porque tinha. Seus receptores de dopamina haviam se recalibrado. Quinto, proteja os jovens. Se você tem filhos, sobrinhos, alunos, saiba que eles estão na linha de frente dessa guerra. A evidência é clara. Nenhuma tela antes dos 2 anos. Uso mínimo, 30 min dia, entre 2 e 5 anos smartphone não antes dos 14 anos. Redes sociais não antes dos 16 anos. Mas todos os amigos têm, sim. E todos os amigos também estão desenvolvendo ansiedade, depressão e déficits cognitivos em taxas epidêmicas. Um movimento está crescendo. Pais assinando pactos de atraso digital. Comunidades inteiras concordando em não dar smartphones até o ensino médio. E sabe o que está acontecendo nessas comunidades? As crianças brincam lá fora novamente, leem livros, têm conversas, relatam-se menos ansiosas. Como se quando você remove o veneno, o organismo naturalmente se cura. Sexto, escolha suas ferramentas conscientemente. Tecnologia não é boa nem má, é poderosa e poder requer sabedoria. Use tecnologia como ferramenta, não como ambiente. Pergunte-se, isso serve aos meus objetivos ou aos objetivos dos designers? E-mail? Ferramenta útil. Cheque 2-3 vezes por dia em horários definidos. GPS salva vidas. Use quando necessário. Educação online revolucionária. Consuma intencionalmente. Scroll infinito, cassino neural. Elimine. A diferença entre uso saudável e destrutivo não é a tecnologia em si, é a intencionalidade. Sétimo, reconecte-se com o tédio. Sim, tédio. Aquele estado que evitamos obsessivamente. Mas aqui está a verdade. Tédio é onde a criatividade nasce. Quando seu cérebro não tem estímulo externo, ele ativa a rede de modo padrão. Os circuitos que integram memórias, geram insights, processam emoções e criam sentido. É quando você toma banho e tem aquela ideia brilhante. Quando caminha sem fone de ouvido e resolve aquele problema. Quando acorda de madrugada e entende finalmente aquela coisa que te incomodava. Mas se você nunca está entediado, se cada segundo de vazio é preenchido com conteúdo digital, essa rede nunca ativa. Seu cérebro nunca processa, nunca integra, nunca cria. Você se torna um processador de informações, não um pensador. Então pratique tédio, propositalmente. Fique em fila sem o celular. Espere no consultório médico sem telas. Caminhe sem podcasts. Vai ser desconfortável. No começo quase insuportável, como abstinência, mas na segunda semana algo mágico acontece. Você começa a pensar novamente, ideias surgem, clareza emerge. Você se reconecta com você. Oitavo, lembre-se do que está em jogo. Não é sobre ser mais produtivo ou otimizar desempenho. É sobre algo mais fundamental. Sua capacidade de pensar profundamente, de sentir plenamente, de estar presente com as pessoas que ama, de conhecer a si mesmo, de criar significado em vez de apenas consumir conteúdo. É sobre decidir quem você quer ser, um processador ou um pensador, um consumidor ou um criador, uma máquina de reação ou um ser humano consciente. Há uma história final que precisa ser contada. Em 2019, um homem chamado Mark Manson fez um experimento. Passou 30 dias sem internet, exceto para trabalho essencial por 2 horas diárias. No dia 5, ele teve um ataque de pânico. Sentiu que estava perdendo algo vital. No dia 12, começou a ler novamente, livros densos,
filosofia, história. No dia 21, ele escreveu em seu diário: "Hoje percebi que não penso há anos, apenas reajo. Consumo opiniões, mas não formo as minhas. Procuro validação, mas não sei o que estou validando. Quem sou eu quando ninguém está assistindo?" E no dia 30, voltei, não às redes, a mim mesmo. 6 meses depois, ele publicou um ensaio sobre a experiência que viralizou, ironicamente. E a frase que mais ressoou foi esta: "Percebi que a internet não roubou minha atenção, roubou minha presença. E sem presença, não há vida, apenas existência." O cérebro humano é a coisa mais complexa conhecida no universo. 100 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões, um cosmos de possibilidades. E neste exato momento, essa maravilha evolutiva está sendo remodelada por algoritmos projetados não para nos elevar, mas para nos prender. Mas aqui está a esperança. Somos nós que temos consciência, não os algoritmos. E consciência é poder. Poder de escolher, de resistir, de reconstruir. Você não precisa abandonar a tecnologia, precisa dominá-la. Não precisa virar um monge, precisa recuperar sua atenção. Não precisa ser perfeito, precisa ser intencional. Porque o cérebro que você tem hoje não é o cérebro que você terá amanhã. Ele está mudando. Agora, neste segundo. A única pergunta é: em que você quer que ele se transforme? Então eu te pergunto, quando você fechar este vídeo, o que vai fazer? Vai abrir outra aba, rolar o feed, checar notificações, ou vai pausar, respirar e perguntar a si mesmo: quando foi a última vez que eu realmente pensei? Realmente senti? Realmente estive presente? Porque talvez, apenas talvez, o maior mistério que precisamos resolver não esteja no universo lá fora. Está dentro de nós. E a resposta não virá de uma tela. Virá do silêncio que você está aprendendo a temer, mas que no fundo você sabe que precisa reencontrar, antes que seja tarde demais, antes que você esqueça como é estar vivo. Tela preta. Silêncio. Fim. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não apenas curta. Pratique. Escolha uma coisa, uma única coisa, que você vai mudar hoje. E depois me conte o que aconteceu. Porque a única forma de vencermos essa guerra neurológica é juntos. Até o próximo vídeo, se você conseguir esperar.